Jeová. Seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu. Deus grande e temido em louvores, homem de guerra é Jeová. Seu nome é temido na terra, a todos sua glória será vista em toda a terra. Mais forte, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós pereça. Eu gostei do assunto da comunicação e eu queria conversar um pouquinho mais sobre comunicação com você. Não é continuação, mas eu creio que é importante a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque comunicação envolve não só a gente se comunicar com os amigos, não só a gente se comunicar em casa, mas envolve a gente se comunicar no trabalho, envolve a gente se comunicar em vendas, não é? E assim por diante. Quer dizer, tem em todas as... Nós somos seres comunicativos e comunicadores, não é? Deixa eu só conectar aqui, tentar conectar. Se eu não conseguir, Jorginho, você vai trabalhando aí para mim, tá bom? Vai passando o dedo lá e mandando para frente. Eu acho que não vai dar problema aqui, eu não quero parar. Então vamos continuar. Eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, mais à guisa de informação e trazer um pouquinho para você também, ajudar você um pouquinho a não cair em algumas ciladas. Se tem uma área da comunicação que muita gente está sofrendo, é a área de e-mail e textos, SMS, WhatsApp, etc, etc e etc. E eu vou dizer para você por quê. Há um estudioso... Jorginho, você tem que ficar acordado. A hora que eu apontar para a tela, o negócio tem que funcionar assim, ó. Assim, ó, vai. Tem um... Ó, gostaram? Aqui é a equipe, rapaz. Albert Mehrab, ele mora nos Estados Unidos, mas ele é de uma família armênia. Ele, na década 60, 70, ele fez uma pesquisa e ele reconheceu que numa comunicação global, numa comunicação inteira, completa, você tem as palavras, obviamente, você tem o visual, que é a expressão que a gente demonstra, e tem o tom, o jeito que se fala. E ele chegou a uma conclusão, no estudo dele, que de toda comunicação que é relacional, né, essa comunicação com as pessoas, apenas 7% diz respeito às palavras. 7%. 38% diz respeito ao como se fala, ao tom. Eu posso falar com mais ênfase, posso falar com mais volume, e assim por diante. Posso falar mais calmo, posso, né? E 55% da linguagem não verbal. Toda a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal, a nossa linguagem corporal. Então presta atenção. Se você vai mandar um e-mail, se você vai mandar um WhatsApp, vai mandar um SMS que seja para alguém, qual linguagem ali é que está predominando? A palavra. Quantos por cento da comunicação a palavra tem força? 7%. É por isso que às vezes você manda um e-mail e você recebe um e-mail e você diz assim: eu não entendo, gente, os caras não leem e-mail. Quem já teve essa experiência? Você mandou um e-mail e você fala assim: o cara não leu o que eu escrevi. Não leu o que eu escrevi. Não é que ele não leu o que você escreveu. Eventualmente ele apenas pegou um pedaço muito pequeno, porque ele só leu palavras. Há um antropólogo chamado Ray Birdwhistell.
Ele disse o seguinte, é interessante, ele, pioneiro do estudo da comunicação não verbal, ele calculou que, em média, o indivíduo emite de 10 a 11 minutos de palavras por dia, 10 a 11 minutos de palavras por dia, em sentenças de apenas 2,5 segundos. E estimou também que somos capazes de fazer e reconhecer mais de 250 mil expressões faciais. Eu não sei como é que ele contou um negócio desse. Agora, pense comigo. Você manda um e-mail. Tem expressão facial ali? Mandou um WhatsApp. Tem expressão facial ali? Tem tom? Tem volume? Tem ênfase? Não tem. Por mais que você encha de exclamação, irrita. Irrita. Tem gente que fala assim, vou escrever em maiúsculo. Está gritando. Ofende. Não pode escrever em maiúsculo, não sei se você sabe disso. Tem gente que gosta de escrever em maiúsculo, porque eu acho que não está enxergando direito, mas vai no... Não é? Não pode, está gritando, é uma regra. Mas mesmo assim não passa. Não chega lá. Não, mas eu pus, você não leu 3 pontinhos depois da minha palavra? O que quer dizer 3 pontinhos para você? Não, tu quer dizer o... Então, o segredo é o seguinte, no e-mail, você usa fatos e dados. Regrinha. Vou escrever, o que eu escrevo? Fatos, o quê? E dados. Quando, quanto custa. Isso vai bem. Me encontro tal hora em tal lugar. A reunião vai ser amanhã às 19 horas. Certo? Não, mas eu queria dizer algumas coisas para ele. Pega o telefone. Ou marca um café. E olha nos olhos. Tudo bem, gente? Eu estou salvando vocês de rolo. Quem aqui já teve rolo com e-mail? Levanta a mão, eu tenho mais gente. Que você disse assim, você mandou um e-mail e você foi mal interpretado. Eu estou com o braço levantado, não é para pedir para você levantar, não. É porque eu já fiz isso muitas vezes. Às vezes o e-mail chega para você e você lê aquilo e fala assim, você fica revoltado. Aí você já escreve e manda. E depois que mandou? Já era, né? Então, sentimento você coloca no telefone ou pessoalmente. Tudo bem, gente? Fala alguma coisa, pessoal. Então tá bom. Eu sei que vocês estão pensando, porque... às vezes eu brinco assim, viu, gente? O pessoal que é novo tem dó de mim, tá? Eu brinco assim, mas eu não estou querendo ofender ninguém, não. Eu tenho o maior respeito por vocês. É por isso que esse trabalho existe, porque a gente ama vocês e tem um respeito muito grande pelos homens. Mas e quando a gente vai se comunicar então pessoalmente? Eu quero passar alguns pontos, algumas regrinhas importantes. A primeira regrinha que eu quero passar para você é a respeito de você ouvir e prestar atenção. Aliás, segunda-feira passada eu até terminei falando sobre isso. Então eu quero começar falando sobre isso, acho que é muito sério. Quando a gente está conversando, um a um, é importante, ou 2 ou 3, é importante parar para prestar atenção. Ouça com o ouvido e preste atenção com a mente. E eu vou saber que você está prestando atenção pelas expressões faciais. Pelo consentir da cabeça ou não. Não é verdade? É assim que a gente vai saber se existe alguma coisa. Mas tem gente que só fala, não consegue ouvir. E quando para ouvir, desliga. Você já conversou com uma pessoa que você está conversando com ela assim, aí a hora que você fala, então, deixa eu te explicar. E a hora que você vai começar a explicar, a pessoa ela para e fixa os olhos assim, congela o olhar. Vocês já viram isso? Não. Se você sair da frente, o olhar bate lá na parede. Ele não está olhando para você mais. E fica assim. Aí você fala, eu sei que ele está pensando alguma coisa. Eu sei que essa pessoa está em outro ambiente. Eu sei que essa pessoa está em outro país, em outro planeta. Então, ouça com o ouvido, mas preste atenção.
Preste atenção com o seu corpo. Você tem uma linguagem corporal importante. A maneira como você se apresenta para as pessoas. Certo ou não? Quem aqui trabalha com vendas? Diretamente com o público. Você não tem o tempo todo que ler o que está acontecendo? Hoje ligou uma pessoa para mim. Olha, eu sou da imobiliária tal. Eu estou ligando para os meus clientes. Eu pensei comigo, eu não sou cliente deles. Nunca fui. Aí depois que eu lembrei que eu passei por lá um dia e deixei cadastro, né? O senhor pode deixar seu nome, seu telefone? Deixa, né? Aí, olha, eu estou aqui, eu tenho um negócio bom, excelente para investimento e não sei o que. E eu pensando, gente, se eu tivesse dinheiro para investir, né? Mas aí eu fiquei, enquanto ele estava falando, eu fiquei prestando atenção. Eu falei, não vou interromper, o rapaz está com tanta boa vontade e ele está trabalhando. Na hora que ele terminou, o que o senhor acha? O senhor tem... Eu falei, olha, querido, eu não estou com interesse agora. O senhor sabe quando o senhor vai ter interesse? Eu falei, é uma pergunta interessante, né? É uma pergunta legal, né? Dá vontade de falar assim, hoje? Mas eu tenho vontade, mas não tem dinheiro. Aí agradeci muito. O senhor gostaria de ficar com o meu telefone? Claro, querido. Qual que é o seu nome? Qual que é o telefone? Peguei. Poxa vida, vamos abençoar esse povo. Ele está trabalhando, não está trabalhando? Agora, ele não está olhando para mim. E eu não estou olhando para ele. Ele podia estar falando comigo e dando risada para os amigos, dizendo assim, ó, peguei um trouxa aqui, tá? Ele está ouvindo, vai sair negócio. Eu não sei. Agora, se você está na minha frente, você vai perceber no meu rosto. Não é? Se você trabalha com imóveis e diz assim para mim, agora, depois do Holy Hour, pastor, eu tenho um negócio de investimento para você. Você vai ver no meu rosto, mesmo que eu não queira, a minha alma vai dizer para você alguma coisa. Eu não tenho. A minha alma sabe da minha real necessidade e vai dizer de alguma maneira, ainda que eu com maior educação esteja te ouvindo, mas você vai ver na minha pálpebra, até a orelha para de mexer, sei lá, acontece qualquer coisa. Então, ouça e preste atenção, tá certo? Vamos lá. Lembre-se que nós somos capazes de fazer e reconhecer cerca de 250 mil expressões faciais. Não esqueça disso. Quando você estiver conversando com alguém, quando alguém estiver conversando com você. Vamos lá. Indiferença é um problema sério, você concorda? É aquilo que eu falei. É o cara que você está conversando, ele não olha mais para você, ou ele congela o olhar, ou ele fica olhando para as moças que estão passando. Não é assim? Eu já conversei com muita gente assim que eu estou conversando, né? E eu não sou cego. Né? Eu não sou cego, graças a Deus, louvado seja, eu não sou cego. E pelo canto do olho, às vezes passa uma moça aqui, né? Ou passa assim, né? De lá para cá, né? Ou eu vi, né? Eu estou conversando com a pessoa aqui, mas eu tenho a visão periférica. E eu sei que a moça está passando aqui. E no meu coração eu fico assim, agora eu te pego. E eu fico olhando para o olho do cara. E o cara, então, pastor, é verdade. É hábito, né? É um hábito muito feio, inclusive. Não, pastor, nós somos homens. Qual que é a ligação? Nós somos homens, ou eu estou conversando com uma pessoa e eu tenho que olhar para o traseiro da moça. Qual que é a relação? Não tem relação, gente. Entende? Agora, não fica com medo de conversar comigo perto de outras pessoas. O cara vai falar, não converso mais com o pastor? Não converso mais, misericórdia. Isso é a minha alma me trair, né? É. Mas a indiferença é um negócio sério. Olha esse texto bíblico, olha que interessante. Jesus disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, o que ele quer dizer com isso? Presta atenção. Aí ele diz, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças, imagine a cena, gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Qual que é o significado disso?
Ele diz, essa geração é indiferente. É como uma pessoa que diz assim, rapaz, eu toquei música, você nem mexeu o corpo. Eu chorei, você não soltou uma lágrima. Você é indiferente à alegria ou à tristeza. Gente, nós continuamos com isso. Isso foi dito há 2000 anos atrás. Uma geração indiferente. Continua havendo esse mesmo problema hoje. Por que as pessoas não conseguem se comunicar direito? Por causa da indiferença. Por que a esposa não consegue conversar com o marido não conversa com a esposa? Porque é por causa da indiferença. Não toca nada. Eu e você precisamos lembrar disso. Se você quer se comunicar bem, você precisa abrir o seu coração para o outro. Senão não tem comunicação. Manda um e-mail e leva na cabeça depois. Certo? Segundo ponto. Somente use o silêncio para não errar, para não pecar. Silêncio não faz parte da comunicação, a não ser que seja para você pensar. A minha esposa é muito expressiva, muito extrovertida, e ela é extremamente franca. E às vezes ela conversa comigo alguma coisa, me faz uma pergunta, e eu fico quieto, porque eu estou pensando. E ela imediatamente diz o quê? A sua esposa já falou isso para você. Você ouviu ou está pensando no que eu falei? Você sabe que com isso ela me ajudou? Me ajudou. Me ajudou a dizer, a expressar. Então quando eu estou pensando, eu digo, um minutinho que eu estou pensando. Espera aí que eu tenho que raciocinar, eu não tenho resposta agora. Agora, silêncio para machucar o outro, silêncio para ofender, silêncio para ser cínico, para ser irônico, é uma arma. Você concorda? Vamos ler junto o que está escrito ali? Provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é... Moderar os lábios é exatamente, eu preciso pensar. Então, esse é o momento, o silêncio é importante. Mas diga que você está pensando, que você tem uma resposta daqui a pouco. Número 3. Preste atenção ao que você mesmo diz. É tão óbvio, né? Mas tem muita gente que não presta atenção ao que sai da sua própria boca. Olha o que você está falando. Olha não, ouça o que você está falando. Preste atenção no que você está falando. O que é que diz o texto? O que guarda a boca e a língua guarda o quê? A sua alma das angústias. Preste atenção o que você está falando, número 1. Como você está falando. E o que você está demonstrando. Mostrando pelo seu comportamento, pelas expressões faciais, pelas expressões corporais. Preste atenção. Você chega para mim e diz assim: ô pastor, e como é que foi lá o rolear de sábado? Eu digo assim, eu faço assim para você. Eu não falei nada, falei. Mas você entendeu alguma coisa? Foi meio, né? Tipo, meia boca, pô, o negócio não foi legal, não. Não é? Agora, é óbvio que eu não fico assim com a mão no bolso. Depende do que eu estou... Agora, como é que você está passando a informação para alguém? Cada vez que eu vou no comércio aqui em Curitiba, eu tenho vontade de abrir uma empresa. Eu não sei se você já teve essa vontade. Eu queria abrir uma empresa de treinamento de vendedores. Olha, eu acho que se a ideia é boa, hein? A ideia é boa, gostei. Só precisa ver se alguém está a fim de investir, né? Gente, não é sério isso. Presta atenção. Presta atenção no que você está falando. Você vai numa empresa, você vai comprar alguma coisa. Olha só como é que as coisas são. Um dia um amigo meu me chamou a atenção para uma coisa que ele disse assim: isso chama-se a teoria do óbvio. O que é a teoria do óbvio? A teoria do óbvio é o seguinte: nós complicamos uma coisa que é absolutamente simples. Então veja lá,
eu chego na sua empresa, você vende cueca, ok? Meia, cueca. Eu quero comprar uma cueca. E eu chego lá. E você olha para mim, faz assim, ó. Eu não sei se você está me chamando para briga, num ambiente cuecal, é ou não é? Eu não sei, né? Ou se não? Pois não. Ah, eu queria comprar cueca. Qual o número? Rapaz, você sabe que eu não sei o número? Ah, tem que saber o número, né? Tem gente que faz isso. Vocês já pegaram? Tem gente que faz isso. Ah, tem que saber o número, né? Como é que eu vou saber? A cueca não é para mim. Olha, gente, eu me considero um cara paciente. Mas eu saio de uma empresa assim, não volto nunca mais. Eu me considero paciente. Mas eu não volto mais. Não volto. Se eu sou maltratado numa empresa, eu não volto mais. Porque o cara não está prestando atenção no que ele está falando para mim. Eu tenho dinheiro para comprar cueca. Eu vou comprar cueca. Se ele for legal, se ela for legal, ela não vai me vender uma cueca, vai me vender uma dúzia de cuecas. E esse dinheiro vai entrar para a empresa, e essa empresa vai ter lucro, e esse lucro vai ser melhor para essa pessoa continuar no emprego. Ninguém para pensar nisso. Presta atenção como você fala com seus filhos. Presta atenção nas suas palavras. Olhe no espelho. Aquele negócio de olhar no espelho não é bom aquilo. Treinamento. Olha no espelho. Assim, eu não vou treinar, preciso conversar com meu filho. Aí você olhando no espelho, você já percebe que não ficou legal. Ou não deu certo. Então, um minutinho, vamos fazer de novo. Olha no espelho. Oi, filhão, tudo bom? Essa foi boa, guarda. Tem gente que é tão ruim de comunicação que seria bom fazer esse treinamento. Porque não percebe. Está tão calejado, está conversando com as pessoas, já é grosso, já é rude. Por que você acha que os filhos e as filhas gostam de conversar com as mães? Por que você acha? Porque ela que deu a luz. Não foi. Quer dizer, foi ela que deu a luz. Não é por causa disso. É porque você, primeiro, não olha nos olhos. A mãe chega e diz: oi, querido, oi, filha. O que está acontecendo com você? Você está com uma carinha que não está boazinha. Homem, como é que faz? Menina, engole esse choro. Essa cara de maracujá azedo. Olha que gentileza. Não é gentil? Não é bonito? Você acha que essa menina quer conversar com esse pai? Quando? Outra coisa. Vou aproveitar que eu estou nesse assunto aqui para entrar num assunto importante. Se o seu filho ou sua filha... Gente, eu disse lá no sábado, eu vou repetir aqui. Ninguém aqui tem família perfeita, certo? Se o seu filho ou sua filha chega para você e traz um assunto daqueles cabeludos, por favor, engole o roxo que você fica. Não fique vermelho. Não fica com a boca seca. Não fecha a mão. Ouça. Porque senão você quebra a comunicação. Nunca mais essa pessoa chega perto de você. Por que tem gente que chega às vezes para o pastor e fala assim: pastor, eu não sei nem o que eu falo. Olha, pastor, eu preciso conversar com o senhor, mas eu não sei nem por onde eu começo. Fala, o que foi, filhão? O que está acontecendo? Sabe o que é? Sabe o que é, pastor? Olha, se eu falar em casa, isso vai dar um rolo. O que está acontecendo? Não, é que eu estou assim. E aí conta um rolo, conta um problema, conta um vício, conta uma desgraça qualquer. E a gente faz o quê? A nossa atitude de coração de pastor, qual é? Vamos conversar, querido. Por quê? De onde que veio isso? E como é que foi? E a gente tenta... Agora, isso é filho. Ô pai, queria conversar com você. Sabe a minha namorada? O cara não espera. Espera? Se você engravidou essa menina, você não conte comigo nunca mais na sua vida.
Eu vou deserdar você, eu vou acabar com a sua raça, eu te quebro de cima e embaixo e você... O menino olha para o pai e fala: o pai dela está com câncer. Engole essa, barão. Não é verdade, queridos? Presta atenção no que você fala, como você fala. Seja gentil. Homem e gentileza funcionam muito. Homem e gentileza casam muito bem. Gentileza não é coisa de mulher. Quarto lugar. Fofoca, jamais. Ô pastor, você tinha que estar falando para as mulheres. Você que pensa. O que eu conheço de homem fofoqueiro não é brincadeira. O que é fofoca? Fofoca é quando você destampa uma panela. Quando você abre a tampa de um recipiente. Isso é fofocar. Quando eu fico sabendo alguma coisa a seu respeito e eu conto para o teu vizinho. Entre os cristãos, presta atenção, isso é muito grave. Eles usam a fofoca e colocam isso com o nome de pedido de oração. Rapaz, você não me ajuda a orar pelo fulano? O que foi? Então, ele veio conversar comigo, mas ele pediu segredo. É segredo. O cara que falar para você, eu vou te contar uma coisa que alguém me contou e é segredo, você, por favor, para o bem dos teus ouvidos e para ajudar esse fofoqueiro mexeriqueiro, você diga: não quero ouvir. Não, guarda, por favor. Não. Por quê? Você não falou que é segredo? Não, mas eu vou contar, é pedido de oração. Eu não vou orar. Você fofoca. O cara abriu o coração com você. Ele não abriu comigo. Se ele quisesse que eu soubesse, ele teria conversado comigo. Deu para entender? O que diz a Bíblia? 2 versículos importantes. Lê comigo, por favor. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Fofoca é ficar falando dos outros, é contar a vida dos outros, é contar a história dos outros. Rapaz, você não acredita, fui naquela empresa, sabe a empresa daquele amigo nosso? O negócio lá tá feio. Ele contou só para mim. Não é? Não é assim? Você conhece aquela história daquele pastor? O pastor, quando vai dar exemplo de alguma coisa, ele conta de si, né? Mas pode ser do professor, do médico, né? Da nossa profissão, né? Mas o pastor, ele descobriu que estava com câncer. Caso verídico. Ele descobriu que estava com câncer e parou assim no semáforo e olhou do lado, tinha um carro de um membro da igreja. E ele estava assim, meio triste. O cara: oi pastor, tudo bem? Tá com a carinha triste? Irmão, ora por mim, tá? Tô com um problema aí. Pegou o carro e foi. Aquele cara foi conversar com uma outra pessoa: rapaz, a gente tem que orar pelo pastor. O que foi? Ele falou que está com um problema, mas eu estou achando que é alguma coisa com a esposa dele. Eu tenho visto assim que eles não estão muito legais, tem alguma coisa que não vai bem. Aí o outro passou para o outro. Eu estou falando de outro para o outro, pode ser homem ou mulher, né? Rapaz, nós temos que orar pelo pastor. O que foi? Eu acho que ele vai divorciar. E conta a história. E isso foi até que chegou no ouvido de quem? Do pastor. A liderança da igreja chamou o pastor. Pastor, nós ficamos sabendo que o senhor vai se separar da sua esposa e nós temos uma regra aqui: pastor não pode ser divorciado. Quem contou para vocês? Não sei, tá um burburinho aí, pastor. Ele nem sabe mais de onde veio, né? É ou não é? Então, gente, eu acho que começou tudo foi naquele dia que eu pedi oração para um rapaz que passou assim, tal.
E eu falei que estava com um problema. Meu irmão, é o seguinte, eu estou com câncer. E eu estou precisando muito de oração. Tem nada a ver com a minha esposa, tem nada a ver com o meu casamento vai muito bem, obrigado. Entendeu? É a mesma coisa. É o telefone sem fio. O mexeriqueiro é o telefone sem fio. Se alguém vier trazer para você uma coisa, essa mesma pessoa que traz, leva. Fica esperto. Quem traz, leva. Uma vez chegaram para um rapaz e falaram o seguinte: olha, eu fiquei sabendo de um cara assim, não sei o que, você ficou sabendo também? E contou o problema, não vou entrar em detalhes. E é verídico. E o rapaz disse assim: eu fiquei sabendo. Mas eu sabia porque não sei o que, e contou um caso da história da família do cara. O cara que trouxe aquilo levou para o rapaz. Fulano de tal estava conversando com ele, e dá uma de santinho, né? Eu estava conversando com ele, ele contou isso a seu respeito. O cara se armou. Quase que literalmente falou: eu vou matar esse cara. Certo, queridos? Então, cuidado. Quem leva, traz. E outra coisa, você lembra que os antigos falavam, o cara jogou verde para colher maduro? Jogou um verde para você. Deixa eu contar uma coisa para vocês, é uma experiência que eu estou aprendendo. 56 anos, estou ainda aprendendo. Nós brasileiros somos muito interessantes. Quando a gente vai dar um não, a gente parece que sente o dever de explicar, né? Vocês já perceberam isso? Já ou não? É assim, ó. E aí, você vai no congresso de homens? Pastor, nesse dia não vai dar. Minha sogra vem em casa. Aliás, nós estamos com um problema sério com a sogra. E eu não tenho nada a ver com a sogra. Aí você fala assim, mas não é gentil fazer isso, pastor? Posso ser franco? Não é. Não é, não por mim, por você. Porque você vai abrir uma situação que não interessa para ninguém. Porque todos nós temos medo do silêncio. Certo? Então você chega para mim e pergunta se eu vou no congresso. Faz de conta que eu não vou, vai, pergunta. Não. Esse buraco aqui, ó, mata qualquer um, não é? Um fica com vontade de saber e o outro não tem vontade de explicar. Como é que a gente faz? Eu não estou falando que você está com vontade de saber, mas eu vou, viu, irmão? Eu vou pregar lá. Não precisa dar satisfação. Porque quando eu dou uma satisfação, eu abro uma situação que muitas vezes, não, além de não te interessar, eu posso expor uma pessoa. Certo ou não? Você vai no congresso? Não, não vou. Sabe por que eu não vou, rapaz? Eu estou com um problema financeiro que você não tem ideia. A coisa está feia. Tudo bem. Você quer abrir o coração comigo, sentar aqui no cantinho, a gente orar juntos e morrer o assunto aqui? Bênção. Agora, para que ficar falando para todo mundo que você está com problema financeiro? Você quer ver uma coisa estranha do mercado? Aqui eu estou falando com profissionais. Tem gente aqui que é dono de empresa, tem gente aqui que é trabalhador, do mais simples. Né? Nós temos toda a gama aqui. Quer ver uma coisa estranha? É ou não é que é difícil você conseguir emprego se você estiver desempregado? Mas se você estiver empregado é fácil você conseguir emprego. Por quê? Aí alguém fala assim, não, é porque eu sei que o cara é bom, né? Por quê? E se ele sofreu um revés na vida, uma situação triste? E se ele teve que largar o emprego porque o pai dele estava morrendo e não tinha ninguém para cuidar do pai? E só porque ele está desempregado, ele não tem mais valor? Não, é porque a gente fica sabendo dessas coisas e a gente alimenta essa situação. A Bíblia diz assim, seja o vosso falar sim, sim. Quer dizer, o sim tem que valer sim. O não, vale não. Aí Jesus diz, e o que passar disso é do maligno, é de procedência maligna. Não precisa, querido. Tudo bem, a gente pode ser educado, não precisa dizer um não seco. A gente pode dizer, poxa, dessa vez não vai dar. Né? Um jeitinho gentil de falar não, né? Agora, não precisa dizer,
Eu não vou, porque a megera da minha esposa, ela deu piti na mulher. Fazer o quê? E eu quero terminar dizendo, meu amigo, se você crê, se você não crê, se você conhece, se você não conhece a Bíblia, eu creio nas palavras de Jesus, e um dia nós vamos ter que bater um papinho com Jesus. E olha sobre o quê? Além de outras coisas. Leia comigo em voz alta. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por que comunicação é importante? Porque palavras não são apenas palavras. Palavras estão revestidas de intenções, palavras estão revestidas de sentimentos, palavras têm histórias. Nem sempre nós vamos saber das histórias, mas cuidado com o que sai da sua boca. Eu digo para os homens, meu amigo, eu sei que o mercado faz assim, eu sei que todo mundo faz assim, eu sei que você ouve isso nos filmes, você ouve isso no trabalho, você ouve isso na rua, você ouve isso em tudo quanto é canto, você está telefonando para um amigo, o cara está falando, mas palavrão é um hábito dos mais pobres. Palavra frívola quer dizer palavra vazia. Palavra vazia quer dizer aquela palavra que não produz nada, não realiza, não edifica. Um dia eu cheguei para um advogado, um cara muito bem sucedido. Eu falei assim, olha, eu quero ter a liberdade com você de um pastor e de um amigo. Você me dá essa liberdade? Pastor, fale o que você quiser. Eu falei, querido, o seu linguajar é um linguajar que não está combinando. Não combina com a fé que você declara ter. E fui falando. Você entendeu? Entendi, pastor. O que você vai fazer daqui para frente é um problema seu, querido. Mas eu preciso dizer. É minha função como teu irmão e como teu pastor. Rapaz, foi uma bênção na vida do cara. Um outro rapaz, mesma coisa, já fiz isso muitas e muitas vezes. Né? Agora tem gente que fala assim, eu falei? Já não percebe mais, porque é hábito. Eu era um jovem, você pode não acreditar. De cada meia dúzia de palavras, 4 eram palavrão. Eu tinha uma boca podre, uma boca suja. Quando eu encontrava com os meus amigos, eram palavras sujas, palavrões e outras sujeiras mais. Até o dia que Cristo entrou na minha vida. Quando Jesus entrou na minha vida, um dia eu estava conversando com um amigo, que era esse meu amigo, que a gente ficava conversando e falando um monte de palavrão. E ele olhou para mim e falou assim, o que aconteceu com você? Na primeira semana que eu entreguei minha vida para Jesus. O que aconteceu com você, rapaz? Me conta, o que está acontecendo? Eu disse, cara, eu estou muito feliz. E você também pode ficar feliz. Eu não sei mais, olha, eu não sei nada da Bíblia ainda. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou numa paz incrível. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, você tem que fazer a mesma coisa. Por que você não chega para Deus e diz assim, Deus, e soltei um palavrão? Porque era hábito. É como vírgula, né? Ponto e vírgula, 2 pontos. Deus, papá. E ele olhou para mim, na hora. Ele olhou para mim e falou assim, eu acho que a gente não deve falar assim com Deus, né? Eu caí em mim. Eu não tinha percebido o que eu tinha falado, porque é um hábito. Deu para entender? É um hábito. Então acaba com isso. E lembra desse versículo, desses 2 versos aí. De toda palavra frívola que sair da sua boca. Um dia você vai dar conta diante de Deus. Vai bater um papinho com Jesus. Né? Você vai morrer. E a hora que você acabar de morrer... Essa é minha imaginação. Não vai dizer que está na Bíblia, hein? Minha imaginação. Você vai chegar e tal, o Senhor Jesus, ele vai chamar, vem aqui, vamos bater um papinho. Aí você entra numa sala, a multidão,
Tudo com crachazinho, rolear e tal. Sou fulano, ainda bem que você veio para cá, não foi para baixo. É verdade, puxa, graças a Deus, rapaz, nós estamos aqui, benção de Deus, hein? Jesus mandou chamar a gente, o negócio agora é que aqui é só festa, cara. Falar pra gente que o céu aqui é um negócio, é uma benção. Aí o Senhor Jesus se levanta no meio da multidão e diz: olha, vocês estão aqui porque vocês creram no meu nome e entregaram suas vidas para mim. Aí vai ser só palma, uhul, foguete, eu acho que não tem lá não deve ter. Não é palma, né? Gritos, alegria, aleluia, louvores, todo mundo feliz. Aí ele fala assim: e agora vamos passar para a nossa próxima pauta. Nós vamos bater um papinho sobre as suas palavras. E para a gente fazer isso de uma forma democrática, nós vamos colocar no telão. Olha, eu não quero criar dúvida na cabeça de vocês. Essa é a minha brincadeira, mas é uma imaginação minha. Mas a Bíblia diz que tem um julgamento que o Senhor vai separar aqueles que estão de um lado que não o receberam daqueles que o receberam. Esse é o primeiro julgamento, é o chamado julgamento final. Mas tem um segundo julgamento, que a Bíblia chama de julgamento do trono branco. Esse é só para os cristãos. Bater um papinho com Jesus. Por que você não começa agora a acertar a sua vida? Fecha os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece a gente, o Senhor sabe que às vezes a gente quer brincar, a gente quer sorrir, a gente quer, porque a tensão da gente é grande. Mas o meu coração, Senhor, nessa hora não tem brincadeira não. O Senhor tem o melhor para nós. E um dos versículos que a gente leu, o Senhor disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, eu quero te pedir pelos meus amigos aqui, que nenhum deles vire as costas para o Senhor, mas que cada um de nós melhore, cresça, a partir da fé em Cristo, que a gente tenha uma vida tão bonita, que a nossa comunicação não seja apenas a comunicação pro forma, obrigatória, de dever, mas seja aquela comunicação, Senhor, que toca o coração, que abre o coração, que tem aquela chave maravilhosa, que abre relacionamentos. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.